E aí pessoal, aqui é o Jack, o dia está acabando aqui, eu preciso gravar esse vídeo. Eu queria fazer esse vídeo com muito mais produção, não sei, queria fazer porque é algo que é um vídeo que me deixa muito feliz, tá bom? Então eu quero falar para você sobre a teologia sistemática do macho alfa e da igreja e vou explicar o porquê desse nome, tá bom? Então a teologia que eu quero falar para vocês é do Wayne Grudem. A minha tá toda destruída, porque ela também, teologia sistemática também é um livro de consulta, mas ela é um livro para ler de capa a capa. Eu vou explicar para vocês. Quem me influenciou a ler a teologia do Grudem foi o meu antigo pastor, meu amigo, pastor Leon Denis. Obrigado por ter me influenciado na teologia do Grudem e ter me influenciado no comentário do Matthew Henry. Um dia eu vou fazer um vídeo ainda sobre o comentário do Matthew Henry. Bom, mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Então, eu aprendi com o Leon, eu tenho um pouquinho de raiva, assim, quando as pessoas falam, não, isso não é um livro de ler de capa a capa, é um livro para consulta. Isso é bobagem, cara. Quando tu escreve uma sistemática, tu espera que as pessoas vão ler ela de capa a capa. E quando você gosta de um teólogo, você lê a principal obra dele, tá bom? Eu amo o Wayne Grudem e eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Eu estou com a minha cola aqui e vamos lá. Vocês podem ver que tem arriscado aqui. Isso aqui é o Wayne Grudem, ó. Olha o Wayne Grudem aí. Cara, por incrível que pareça, fui eu que desenhei essa tulipa. A minha tá toda marcada aqui porque ela foi... Olha aqui, ó. Olha aqui, cara. Toda arriscada. Porque eu li ela toda e a minha esposa também leu ela toda. Então, 2 lidas de capa a capa nela, mais as consultas, ela ficou desse jeito. Eu vou arrumar ela, tá? Tem um brother meu que vai ajeitar ela. Então, assim, primeiro de tudo, Leon, obrigado, tá? Antes de mais nada, se inscreva no canal. Se você não tá inscrito, se inscreva aqui no canal. Já larga aquele like maneiro e ativa esse sino aí pra badalar quando eu largar um vídeo aqui. Bom, então assim, o que eu vou falar aqui é mais ou menos aproximado, tá? Essa sistemática do Grudem, a teologia sistemática dele, ela foi planejada nos anos 70, tá bom? E ela foi escrita dentro da década de 80 e lançada nos Estados Unidos em 1994. Ela é lançada uma primeira versão, uma primeira edição no Brasil no ano de 99. E com essa capa linda aqui, ó, o livro azul, né, é lançado com essa capa dura. Tinha uma outra capa antes, mas essa aqui é linda demais, tá? Ela é lançada em 2010, esse modelo aqui, tá? Então, assim, cara, eu quero falar pra vocês algumas questões dessa sistemática. Primeiro, os agradecimentos do Grudem, tá? Uma coisa que chama muita atenção, ele agradece aos pais dele, porque ele vai explicar isso no prefácio. Os pais dele ajudaram ele financeiramente para ele poder ficar um tempo escrevendo ela, porque ele estava ausentado do seminário que ele dava aula. Ele vai agradecer, dentro ali dos agradecimentos, o pastor dele, que despertou nele o amor pela teologia sistemática. Então, eu achei isso muito fera. Ele vai agradecer também aqui o John Wimber, cara, que é o fundador aí da Vineyard. E ele vai dizer assim, ó, Harold Bradson e John Wimber, pastores amigos, que mais do que ninguém ensinaram-me acerca do poder e da obra do Espírito Santo. Então tu já sabe que essa sistemática do Grudem, ela é quente, ela não é gelada, tá bom? Então, uma coisa que eu gosto dela é que ele é claro nas explicações, explicando as coisas, ele vai explicar de forma clara, tu não vai terminar a leitura dela e ficar mais confuso do que quando tu começou, tá bom? Uma outra coisa que eu queria deixar claro, por que eu amo essa sistemática, cara? Porque o Wayne Grudem, ele literalmente salvou um movimento. Então, deixa eu explicar algumas coisas para vocês. Quando, no final dos anos 80, começo dos anos 90, surge um grupo ali emergente, querendo repensar a igreja, dentro desses caras estava quem? Vamos ver se eu me lembro de cabeça. O Dan Kimball, o Mark Driscoll, o Rob Bell, o Brian McLaren e fugiu o outro, tá bom? O que acontece, caras? Quando eles começam a repensar a igreja, eles começam a ter um vulto muito grande nos Estados Unidos. E de repente surge uma discussão, um problema dentro desse movimento, onde um grupo acreditava que nós poderíamos mexer na igreja
nas questões da forma, nas questões de como as coisas vão acontecendo, mas não no conteúdo. E um outro grupo não. Um outro grupo queria mexer no conteúdo, em tudo. Então, um cara que eu admiro demais, que é o Driscoll, ele conta, né, que essa foi o livro base dele, do descobrimento da teologia, né, e isso aqui moldou a vida do Driscoll, né, e é engraçado, eu sou muito grato a Deus pela vida do Driscoll, mas eu conheci a teologia do Grudem muito antes. E eu vou explicar uma coisa aqui. Outro cara que eu gosto muito, muito, que é o John Piper, essa é a sistemática do John Piper. E não é por ela ser a sistemática do Piper, ser a sistemática do Grudem, do Driscoll, que é a minha sistemática. É porque eu descobri depois que vários caras que eu gostava, e eu fui ver assim, pô, cara, por que eu gosto desses caras? Comecei a ver a pregação deles, no que envolvia papel de homem, papel de mulher, era muito definido, o papel masculino, a contemporaneidade dos dons, a teologia reformada, não engessada como muitas pessoas ensinam. E depois eu fui ver, cara, que todos os caras que eu gostava, eles tinham uma coisa em comum. Era o Wayne Grudem. E, cara, daí quando eu fui entender, né? Então, voltando, cara, o Grudem salva esse movimento. Então, esse movimento mais emergente, os caras não tinham contato com o seminário, enfim. E o que acontece, cara? O Grudem recém tinha lançado a sistemática nos Estados Unidos, tá? E ela é uma sistemática, perguntaram para ele, por que mais uma sistemática, né? Por quê? Só que assim, ele mesmo diz, eu escrevi uma sistemática para o povo, tá? Ela serve para o povo. E ao servir para o povo, ela acaba salvando esses caras, meu. Porque são caras que tinham paixão por Jesus, amor pelo evangelho, e quando esse grupo dos emergentes se divide, o grupo mais ortodoxo acaba comprando ela, acaba estudando ela, por ela ser fácil de entender. Quando você vê movimentos missionais, movimentos de plantação de igreja, quando você vê esse assunto bem em voga, assim, você pode ter certeza que essa sistemática aqui, ó, ela tá por trás. Talvez você não é abençoado por ela, mas alguém que abençoa a tua vida foi abençoado por essa obra aqui, entendeu? Então, o Grudem, literalmente, ele salva um movimento. E eu acho isso fenomenal. Essa sistemática também, ela serve ao povo. Ele vai dizer aqui no prefácio, deixa eu ler para vocês aqui, a teologia deve ser vivida, orada e cantada. Ela serve para o povo, ela possui uma aplicação para a vida. O tempo todo o Grudem vai trazer aplicações para a vida, tá bom? O formato dela é um formato catequético, é todo em perguntas. E eu amo isso, porque Jesus ensinava dessa forma, os reformadores ensinavam dessa forma, e essa forma nos faz pensar. Quando você larga uma pergunta, você está puxando o pensamento da pessoa para o teu pensamento. E basicamente é isso que os puritanos faziam quando pregavam o evangelho. Eles lançavam perguntas, tá bom? Então, eu acho isso fenomenal, o formato dela. Outra coisa que eu queria dizer é que ela não tem uso de termos técnicos. Ele não vai ficar, a economia da Trindade. Cara, na boa, meu, dá pra gente falar sobre a economia da Trindade? Dá, mas o povo não vai entender. Mas então eu vou explicar. Não, cara, a língua é algo vivo, entende? Então, ele vai explicar esses detalhes nas notas. Nas notas, ele vai citar o termo técnico, mas ele vai explicar a razão do termo técnico, e ele não vai escrever na obra em si, vai ficar lidando com termos técnicos. Isso ajuda a pessoa simples a entender. Outra coisa, ele vai falar sobre perguntas que estão sendo feitas hoje. Existem teologias sistemáticas que são fenomenais. Elas respondem todas as perguntas que ninguém está fazendo. A sistemática do Grudem, ele vai falar sobre a contemporaneidade dos dons, vai falar sobre o papel do homem e da mulher, vai falar sobre batalha espiritual. Cara, coisas que estão se falando hoje. A teologia sistemática, ela tem que ter uma função dialogal, ela tem que dialogar. Essa praticamente é a grande diferença entre uma sistemática e uma dogmática, tá bom? Então, ela responde as perguntas que as pessoas estão fazendo. Nono, ela é clara, ela é objetiva, ela é simples sem ser simplista. Décimo, cara, uma coisa que eu gosto no Grudem é que o Grudem é um cara piedoso. Deixa eu fazer para vocês aqui mais uma citação dela aqui no prefácio. Olha isso aqui, cara. No finalzinho do prefácio ele diz assim: estou certo de que esse livro, como todos os livros meramente humanos, tem equívocos e lapsos.
e também provavelmente alguns argumentos imperfeitos. Se eu soubesse onde eles estão, teria tentado corrigi-los. Por essa razão, serei grato se algum leitor interessado puder me enviar sugestões para mudanças e correções. Não garanto que poderei dar crédito a todas as cartas, mas levarei em consideração o que estiver nelas e farei correções quando puder. Aí ele termina com o Salmo, reinem graças ao Senhor porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. E o clássico Salmo 15.1, né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. E ele coloca o endereço dele aqui, cara, tá? E ele tá lançando agora, lançou acho que o livro de ética há uns 2 anos atrás. Ele mesmo, de uma entrevista junto com o John Piper, para o John Piper, se não me engano, uma correspondência de e-mail, ele citou isso, que ele estava pedindo oração porque ele estava terminando a revisão da sistemática para lançar a sistemática revisada e também um livro sobre ética cristã, que ele acredita que seriam as 2 últimas obras da vida dele porque ele está com mal de Parkinson. Então eu peço que você... Essa é minha cadela. Phoebe! Então eu peço que você ore por ele e pela Margarete, que é a esposa dele, para que o Senhor Deus abençoe eles, tá bom? O Wayne Grudem também trabalha na equipe que coordena lá a Bíblia de Estudo ESV, que é a nossa Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada, e eu sou apaixonado por essa Bíblia, tá bom? Então, a teologia sistemática do Grudem, ela revela a piedade por ele ser um homem piedoso. Ele vai fazer menção a alunos aqui, ele vai citar, isso teve uma coisa aqui que um aluno meu me disse, e ele coloca a frase do aluno ali, explicando uma doutrina. Cara, na boa, eu acho isso fenomenal, tá bom? Essa teologia sistemática, ela é amada por homens. Por quê? Homens odeiam se sentir burros. Então tu vai dizer, então é muito simples. Não, é que assim, o Grudem não escreve para que você se sinta burro. Às vezes não é que o argumento é inteligente, às vezes não é que a obra ela é difícil, a pessoa dificulta ela para parecer que ela possui uma inteligência, uma sabedoria acadêmica que ela não possui. E eu acho fenomenal que o Grudem, ele não faz isso. Tu nota na obra dele que ele é muito, muito humilde. E eu tô falando sobre essa obra porque uns dias atrás, eu queria fazer esse vídeo há muito tempo. E eu acelerei para largar ele agora, porque uns dias atrás, eu já falei para vocês, eu vi um jovem falando da sistemática do Grudem, e ele disse assim, a sistemática do Grudem é muito simples. Aí o outro disse, ela é bem simples, e o cara botou bem simples. O outro disse, para mim a teologia sistemática do Grudem só é muito lida no Brasil, deveria ser do Franklin Ferreira, porque o Grudem é americano. Né? Então assim, primeiro de tudo, a sistemática do Grudem é fenomenal. A do Franklin é uma outra pegada, ela é brutal. E um adendo, o Franklin Ferreira, ele é americano, tá? Ele não é brasileiro, não sei se você sabe disso. E o Alan, que escreve junto com o Franklin, ele também é americano. Então é uma sistemática escrita por 2 americanos. Mas não é por causa disso, gente. A proposta da sistemática do Franklin é outra. Ela tem uma pegada um pouco mais acadêmica do que a sistemática do Grudem. É normal, ela foi escrita para o povo, tá? Então assim, por que homens gostam? Assim, eu aprendi pregando para homens que homens não gostam de se sentir burros. Quando você explica, você tem que saber explicar de tal forma que a pessoa entenda. Nem sempre a razão pelo qual as pessoas não entendem algo é porque elas têm um problema mental ou uma dificuldade cognitiva. Não. Muitas das vezes o erro está em quem está ensinando. Eu tenho um pensamento que quando o ensino é bom, o aluno aprende. Se for bom, a pessoa vai aprender. Tá? Então o Grudem, ele se coloca à disposição para ensinar. Logo, ela é provavelmente uma das sistemáticas mais lida pelos homens. Os homens gostam de colocar os olhos em algo e entender o que eles estão lendo. E aqui você consegue isso. Consequentemente, ela passa a se tornar a sistemática da igreja. Vocês sabem que o amor que emana na igreja, ele é um amor masculino. O amor que emana dentro do povo de Deus, ele é um amor masculino. Cristo amou a igreja. Esse é o modelo para os maridos amarem suas famílias. A base do amor do lar é um amor masculino. Então o marido ama primeiro a mulher, depois a mulher ama. O amor dentro da igreja é um amor pastoral, pelos pastores. Os pastores amam a igreja. Então, ao influenciar os homens, o Grudem se tornou muito popular no meio da igreja. Tá bom? Então ela é uma sistemática dos homens
e ela é uma sistemática amada pela igreja. Ela também, e o próprio Wayne Grudem disse, ele escreveu, uma vez perguntaram para ele por que mais uma sistemática, né? E ele disse assim, eu escrevi essa sistemática para que se uma lavadeira, uma mulher que lava roupa para fora, se ela pegar a minha sistemática para ler, ela vai entender. Eu queria que pessoas simples entendessem a sistemática, tá bom? Então, o Leon disse para mim, conversando com o Leon disse para mim, guardadas as devidas proporções, o Grudem está para a nossa época como Lutero estava para a época da Reforma. Cara, é que hoje a gente está vendo já o efeito disso. O próprio John Piper diz, a teologia sistemática do Wayne Grudem é a minha teologia sistemática. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, cara. De certa forma, o Grudem colocou a palavra na boca do povo, ou na caneta, ou na boca dos pastores. Ele facilitou o entendimento de muitas doutrinas que antes eram difíceis de entender. Eu tenho livros aqui na minha biblioteca que provavelmente eu nunca vou ler. Eu me sinto um imbecil lendo aqueles livros. Sim, há um problema cognitivo em mim, mas eu vejo que aqui o Grudem facilitou isso de forma brutal. E eu não estou defendendo que não possam e não devam haver livros acadêmicos. Devem haver livros acadêmicos, tá bom? Mas é uma proposta, e essa proposta vai alcançar mais gente, e pare de encher o saco quanto a isso. Uma outra coisa é que ele parece que está dialogando com o Senhor nas páginas da sistemática. Eu vejo muita piedade nas notas, quando ele fala sobre batismo com o Espírito Santo, quando ele fala sobre a experiência dele. Ele não é um pentecostal, então a minha visão quanto aos dons é a mesma do Grudem, fui influenciado por ele, mas ele conta que ele teve aquela experiência do falar em línguas, e ele conta como que ele denomina aquilo, ele diz, aquilo foi uma experiência com Deus, foi uma experiência de Deus, só que ela se renova nas nossas vidas, só você lendo para você saber e ter noção do que eu tô querendo dizer aqui, tá bom? Um conselho meu, acabando aqui o vídeo, um conselho, leia 5 páginas dessa sistemática por dia. Se você fizer isso, você vai ler ela em 6 meses, tá bom? Foi assim que eu fiz com os pastores, os presbíteros aqui da Vintage. Todo obreiro que ele é chamado, nós damos uma sistemática e ele lê ela, né? O nosso ministro de louvor, nosso líder de louvor aqui, o Cauê, os pastores deram uma sistemática para ele ia lendo e todos os dias ele ia prestando contas para mim da leitura da sistemática, né, das 5 páginas que ele estava lendo naquele dia, e as composições dele, a teologia dele mudou. Um conselho para você, reúna seu time de pastores, leiam juntos a sistemática. Eu fiz isso com os presbíteros aqui, porque nós não temos curso de teologia, lemos ela junto, e temos os nossos ali 180 resumos dela, tá bom? Foi muito bom, foi uma benção, e depois nós passamos a fazer isso com os demais obreiros. Queria uma coisa, se você comprou essa sistemática aqui já por minha influência, coloca aqui embaixo. Ó, Jack, comprei ela por tua influência. Deixa eu dizer, cara, eu perdi os cálculos, mas em torno de 150 pessoas compraram essa sistemática nos últimos anos, talvez passando isso por causa da minha influência, tá? Só aqui na igreja, só na igreja foi mais da metade disso também. A maioria das mulheres aqui na igreja leram toda a sistemática, os homens também. Então eu fico muito feliz com isso. Isso teve um resultado brutal na nossa igreja, tá? Gente, é o seguinte, eu queria ficar falando dela o tempo todo. Quero mandar também um abraço pro Pedro Pamplona, que eu sei que essa é a sistemática preferida dele também. E é isso. Eu quero encerrar aqui. A minha equipe, o meu time traduziu, na verdade eles legendaram aqui para você uma homenagem que um grupo de estudantes fez ao Grudem quando ele estava ministrando em uma conferência no local onde esses rapazes fizeram essa homenagem. Não era exatamente ali que ele estava, mas eles fizeram uma homenagem, gravaram uma homenagem para o Grudem, e eu gostaria que você encerrar aqui, você vendo essa homenagem que eles fizeram para o Grudem, e eu fiquei muito feliz, eu queria estar lá fazendo essa homenagem para ele. Antes que eu me esqueça, o Grudem mandou um abraço para mim, sabia disso? Olha o abraço que ele mandou para mim aí. Portland. Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre in Brazil. Yes. What does he do? Is he a pastor? Yes. Okay, well, greetings. What is his name again? Jacques. Jacques. Yes. Greetings to you from Aguas de Lindoya. Good. And this is Emerson. Yes. Good to meet you, Emerson. Nice to meet you, Pastor. Thank you.
Thank All you right. for your presence here. Well, you're very welcome. Tu viu isso aí, cara? Isso aí é meu amigo Emerson. Quando ele esteve em Águas de Lindóia, eu não pude estar lá. Ele chamou o Gruden e fez o Gruden me mandar um abraço, cara. É pra isso que amigos servem, tá bom? Cara, se você me acompanhou até aqui, saiba que dia 7, quinta-feira agora, nós temos uma aula especial. Ela não vai ser postada em outro lugar. É uma aula na quinta-feira, às 8 da noite, dia 7. Vai ser para os homens que querem vencer os medos, querem vencer os vícios e recuperar o respeito perdido que foi roubado por isso, tá bom? Outra coisa, se você tem sido abençoado pelo nosso trabalho aqui, eu chamo você para que você considere em retribuir essa semana com uma oferta para o nosso ministério. Aqui na descrição nós temos as contas que você pode mandar uma oferta ou se juntar a nós pelo Apoia-se e ser um mantenedor mensal do nosso ministério. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, que Deus abençoe e leia o N. Gruden. Seja feliz. Falou! Why, this man, he's thematic. He's charismatic. He's systematic. That's Wayne Gruden! Take out all the scripture, but provides a clearer picture, oh yeah. Keep reading, walk, keep reading. Where may not be Jesus, but he writes me next to Jesus, oh yeah. I'll count it by a copy, and put it on the floor, and it props open the door. Or if you need to sit, you can climb on top of it. Go, Wayne Gruden, with your intellectual writing style. Wayne Gruden, go, Wayne Gruden, go, Wayne Gruden, you make hard doctors less of a trial. Wayne Gruden, go, Wayne Gruden, you are extreme, but not supreme. Wayne Gruden. There are many heresies between our PDC, oh yeah. Despite being 400,000 copies sold, oh yeah. 6 of them deceased, leave your friend on your knees. Though he's not an error, he's a heresy of terror. Go, Wayne Gruden, with your intellectual writing style. Wayne Gruden, go, Wayne Gruden, go, Wayne Gruden, you make hard doctors less of a trial. Wayne Gruden, go, Wayne Gruden, you are extreme, but not supreme. Wayne Gruden. Lady, Discovery Research Professor of Bible and Systematic Theology at Trinity Evangelical Divinity School, Israel, Illinois. But is now Research Professor of Bible and Theology at Puget Seminary, Arizona. He holds degrees from Harvard, BA, Westminster Theological Seminary, MDiv, and Cambridge, PhD.